Bem, a nossa reportagem da TVN Piauí veio até aqui a Receita Federal e eu estou aqui agora na minha frente com José Walter de Oliveira, que ele é auditor fiscal da Receita Federal no estado do Piauí. Nós Isso. viemos aqui tirar algumas dúvidas e conversar com ele também a respeito de o prazo de declaração do imposto de renda, quem pode declarar, quem está isento e pessoas que têm algum tipo de doença crônica. Como é que ficam essas pessoas? Então eu quero já dar aqui um bom dia, um abraço aqui do nosso auditor fiscal, José Walter de Oliveira, e fazer essas perguntas para ele. Como é que nós estamos? Muita gente já declarou imposto de renda aqui no estado? Bom dia, caro colega. Muita gente, né? Porque nós já temos um percentual de quase 30% dos nossos declarantes já cumpriram essa obrigação com o fisco, né? Então nós temos mais de 111 mil pessoas que já fizeram suas declarações. Nós estamos esperando cerca de 379 mil declarantes. Então estamos aí é uma boa estatística, né? Nós temos aí o prazo, ele começou no dia 17 de março e vai até o dia 30 de maio. Né? Então nós ainda temos aí um bom tempo para a gente atingir essa meta aí das cerca de 379 mil declarações. Né? Então essa é a nossa estatística. Com relação a quem pode declarar, né? Nós, este ano, o requisito, né, que é mais conhecido, porque são vários requisitos que obrigam a pessoa a declarar, mas o requisito mais conhecido é aquele referente aos rendimentos tributáveis. Né? Então, em relação aos rendimentos tributáveis, que são esses rendimentos normais, né, que nós recebemos, nossos contra-cheques, digamos assim, este ano vai estar obrigado a declarar quem recebeu acima de R$ 33.888. Tá? Então, para esse público, eles devem prestar conta com o leão. Né? Então, muita atenção para quem recebeu, juntando todas as suas fontes pagadoras, acima de R$ 33.888 anual. Tá? Então, esse é o principal requisito. Nós temos outros requisitos, por exemplo, também com relação aos rendimentos isentos. Né? Com relação aos rendimentos isentos, quer dizer, essas pessoas que durante o ano elas não sofrem a tributação do imposto de renda, nós já temos um outro parâmetro, que é R$ 200 mil. Sim. Então, para as pessoas que não sofrem a retenção do imposto de renda, como nós vamos já detalhar, por exemplo, por alguma doença crônica, alguma doença grave, já o percentual, o valor não é R$ 33.888, já pula para R$ 200 mil. Então, se você recebeu mais de R$ 200 mil, né, de rendimentos isentos, você também vai estar obrigado a fazer sua declaração. Bom, com relação a essa questão da moléstia grave, a gente quer esclarecer, né, que não é todo mundo, não é todo público que tem a doença que pode se beneficiar dessa isenção. A primeira questão, essa pessoa ela deve estar aposentada. Né? Então, são para as pessoas que já estão aposentadas ou então elas recebem alguma pensão. Né? Então, se você já está aposentado ou recebe alguma pensão e esses rendimentos, né, pelo fato desses dois requisitos, você ter a pensão, ser rendimento isento e você ter a doença, né, a doença grave, você não vai pagar imposto de renda, mas você precisa estar regularmente, né, aqui com o fisco, ou seja, entregando sua declaração, se você ganha durante o ano acima de R$ 200 mil. Tá? Então, é para os rendimentos de aposentadoria e de pensão alimentícia. E quais são essas doenças graves? São várias, eu vou destacar aqui algumas. Por exemplo, se você tem um caso de CA, né, de câncer, se você tem uma cardiopatia grave, se você tem um quadro pulmonar grave também, ou então um quadro de rins, né, de nefropatia grave, que isso
quem é que vai atestar? É o seu médico, né? O seu médico lá na junta médica da sua fonte pagadora, de quem paga esses rendimentos, eles vão ter que lhe dar um laudo pericial para você poder comprovar aqui na Receita Federal que tem direito a essa isenção. Sim. Né? Então, você tem que ter esses dois requisitos: ser rendimento de aposentadoria ou pensão e ter a doença grave. Pronto. Então, essas são as informações que a Receita quer oferecer. José Walter, eu quero saber o seguinte: eu trabalho muito assim com esses dados. Você falou em 30 e poucos mil reais para a pessoa não declarar. Isso. Agora eu quero saber isso aqui, se você puder explicar, porque a gente vê na grande mídia também, o caso do governo federal isentou muita gente aí com 5 a 7 mil reais por mês. Como é que é feito essa conta aí? Pois é, olha, essa questão que está aí na mídia, né, dos 5 mil reais, ela não vale, né, ela ainda está, inclusive, em votação, ela não é lei ainda, né, nós não podemos, ela não está vigente ainda, e para essa declaração não tem nada, não se aplica nada. Quando essa lei passar, né, desse sonhado 5 mil reais, quer dizer, só vai pagar, pelo menos é a promessa que está aí, né, só pagará imposto de renda quem ganhar acima de 5 mil reais, só vai valer a partir da época, né, que essa lei entrar em vigor. Não entrou ainda. Não entrou em vigor, né, não existe ainda essa legislação no nosso país. Nós estamos aguardando, né, que ela seja que ela seja sancionada e entre em vigor. Okay. Por enquanto são discussões legislativas. Ok. Então vamos lá. Tem mais um ponto aqui para cumprir essa obrigação acessória, embora ela não pague mais imposto de renda, mas se ela ganhar acima de 200 mil reais, né, desse montante de rendimento isento, ela é obrigada a fazer a declaração. E se não ganhar? Ela está desobrigada, não precisa declarar nada e nem trazer essa documentação aqui. Não, também não. E agora vamos lá, mais um ponto que já me perguntaram e hoje eu vim fazer essa entrevista aqui com você. A pessoa, antes de uma doença crônica, de estar acometido de uma doença, de uma enfermidade dessa, ele tinha um débito junto à Receita. E esse débito, ele, quanto pôde e ainda trabalhava, ele parcelou esse débito. Que hoje ele não tem mais condição, porque ele é um assalariado, ele ganha um salário mínimo. E esse débito vai tirar dele o acordo, eu não me engano, segundo a pessoa que falou, acho que era 70 meses isso aí. Então eu acho que ele já pagou os 30, 40, e agora já está com 3, 4 anos que ele continua ainda, e teve essa doença, né, comprovada, diagnosticada, e já está aposentado. Qual é o procedimento que ele tem que fazer? Ele vai ter que continuar pagando ou ele pode acabar esse processo? Então, o que tem que ser examinado, né? A primeira coisa, esse parcelamento que ele fez, qual é a origem desses rendimentos? Pelo que você colocou aqui, me parece que a origem desse rendimento era quando ele estava na ativa, foi de Prolabore, né, que ele recebeu da empresa. Então, não era um rendimento de aposentadoria. Não. Então, essa isenção não vai ser aplicada a este caso. Porque esse caso é aplicado para rendimento de aposentadoria ou pensão. Tá? Então, infelizmente, a gente não pode equiparar, porque ele tem esse processo, esse parcelamento, né? Só que esses rendimentos, a origem dele não é origem de aposentadoria ou pensão. Foi uma origem de Prolabore. Então, não seria o caso desse enquadramento. Tá? Então, administrativamente, a gente não pode fazer essa equiparação. E se a pessoa não tem condição? Porque a aposentadoria dele vai comprometer já essa parcela desses acordos para trás. E se ele não tem condição de honrar mais com isso, porque só está dando mal para sobreviver com esse dinheiro, como é que a gente pode fazer? O que é que você pode dizer? Seria uma questão que já sai do nosso âmbito, né, administrativo, de Receita Federal, e acredito eu, ele deve buscar a justiça, né, discutir isso judicialmente. Se ele está tendo essa dificuldade, ele discute judicialmente e o juiz vai ver o que é possível fazer. Mas aqui, em nível de Receita Federal, nesse ambiente administrativo, a gente não pode fazer
algo diferente. Agora, judicialmente, é outra história, é outra esfera, e aí acredito eu que ele deve estar buscando isso aí. Te agradeço pela entrevista, muito esclarecedora, e aí para os nossos telespectadores aqui, o pessoal que segue a gente nas redes sociais da TVN Piauí. Vou me despedindo aqui do José Walter de Oliveira, auditor fiscal da Receita Federal do Piauí. Muito obrigado pela entrevista. A Receita agradece.